Queridos, nós teremos o privilégio de, nesta noite, pregar baseado no tema, ou desenvolvendo o tema, lembrai-vos da mulher de Ló. Os irmãos que estão olhando para o slide estão vendo aí o tema. E nós estamos inspirados a falar muitas verdades espirituais a respeito da nossa vida cristã, baseado no exemplo da mulher de Ló. E, apesar de citar aqui Gênesis 19, 26, atenção, Gênesis 19, 26, diz assim: e olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. Está aí, em Gênesis. Esse não é o texto base que nós vamos usar, mas eu quero só fazer menção para os meus irmãos lembrarem. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, é baseado nessa história que nós vamos agora para Lucas, capítulo 17, versículos de 24 ao 35. Porque esse versículo aparece aí, essa verdade aparece no versículo 32. Mas nós iremos ler todo o contexto onde esse versículo é citado, ou a mulher de Ló é citada. Ok? Jesus está falando um discurso escatológico. Ele está falando sobre o reino de Deus. E ele fala como vem e o que é o reino de Deus. Ele está explicando para os seus discípulos essas questões sobre o reino de Deus e como será no fim dos séculos. E é nesse contexto que Jesus cita a mulher de Ló. Vamos ler do 24 para a gente ganhar tempo. É Lucas 17, versículo 24. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Está falando sobre a vinda de Jesus. E lá em Mateus 24, fala assim como o relâmpago que se mostra no Oriente, não é? Assim será a vinda do Filho do Homem. Certo? E Jesus cita aqui essa mesma verdade e nós vamos ver mais coisas aqui em relação à vinda do Senhor. Olha aqui, 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de quem? De Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, ou seja, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Nós sabemos, acabamos de ler essa história. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Consegue perceber que Jesus está falando da vinda dele? Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, observe essa expressão. Quem tiver em cima no eirado é a parte de cima da casa, era uma espécie de terraço, e tiver os seus bens em casa, ou seja, no interior da casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos de quê? Da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. 34. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo
uma será tomada e deixada a outra. E a gente poderia seguir mais um pouco, mas vamos ganhar tempo e vamos parar por aqui. Irmãos, eu tenho muitas coisas para falar baseado nessa história da mulher de Ló. Vamos aqui analisar algumas coisas, eu quero muita atenção de vocês, porque a mensagem ela se torna muito mais assim importante para as nossas vidas quando nós entendemos o porquê e quais lições a gente pode tirar aplicando isso em nossas vidas. E quanto mais você entende o texto, o contexto, melhor para você assimilar a mensagem para a sua vida espiritual. Ok, então Jesus está falando do reino de Deus. E ele, além de falar do reino de Deus, ele cita a vinda dele. E ele cita também os dois grandes episódios que mostram não só o cumprimento de uma palavra, que Deus disse que iria se cumprir, que iria acontecer, mas eventos que falam do juízo de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele acabou de dizer que ele vem como relâmpago. Será vista uma vinda visível. Não será uma coisa escondida, uma coisa camuflada. A vinda dele será visível como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda dele. Ele cita Noé como um acontecimento verídico. E eu quero antecipar aqui uma informação. Quando Jesus cita a história de Noé, cita a história de Ló, também de Sodoma e da mulher de Ló, isso para nós estudantes da Bíblia é uma coisa que tem uma importância que não tem tamanho. Por quê? Porque Jesus está confirmando o relato bíblico. Olha que coisa. Jesus é um personagem inquestionável, histórico, mudou a história da humanidade, ou melhor, dividiu em antes e depois de Cristo. Então não se questiona que Jesus é um personagem histórico real, quase uma redundância, né? Mas nós sabemos da existência de Cristo, e ele veio, pregou, ensinou, viveu entre nós como Deus encarnado. E aí, meus irmãos, o que ele diz? Ele confirma a existência, ou melhor, que a história de Noé é uma história verídica. Ele diz, assim como nos dias de Noé. E ele fala da arca. Ele fala que Noé entrou na arca. E assim, meus irmãos, ele está dando um exemplo poderoso de que aquele acontecimento foi real. Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Essas duas cidades, por causa do pecado. Ele cita. E aí, eu não disse para vocês que fica vindo temas e assim, né, na nossa mente, do pregador. Eu imaginei desenvolver esse texto numa pregação falando do dilúvio, da destruição de Sodoma e Gomorra e da mulher de Ló. Mas o que eu quero me limitar nessa noite é só falar da mulher de Ló. Agora, eu quero também aproveitar e dizer que esses dois exemplos, irmãos, não podem ser negligenciados na pregação nos nossos dias, sabe por quê? Porque eles são um alerta para os ímpios, para os incrédulos. A história do dilúvio e da destruição de Sodoma e Gomorra, escuta isso aqui, é um alerta para quem não quer se converter. É um alerta para os incrédulos que estão duros de coração. Porque Jesus está dizendo, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, não deram ouvidos, não acreditaram. Veio o juízo e pegou a todos, ali repentinamente. Aí,
o da mulher de Ló já é para nós, os crentes. Você consegue entender? Foi nisso que eu pensei de desenvolver. O dilúvio, na época de Noé, e a destruição de Sodoma e Gomorra, na época de Ló, constitui um alerta para os incrédulos. Mas a advertência que Jesus fez, lembrai-vos da mulher de Ló, ou a história da mulher de Ló. E ele, quando ele vai falar da mulher de Ló, ele fala dos bens, né? Olha, se você tiver no eirado da sua casa, não desça para buscar os bens no interior da casa. E se você estiver no campo, não volte e entre na cidade. Não vá buscar nada na sua casa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, de imediato, nós podemos dizer que Jesus, quando lembra da mulher de Ló, ele está se referindo que algo atraiu ou prendeu ela na cidade de Sodoma. Entende, irmãos? Olha aqui, ó. Ela estava saindo, ela estava caminhando, saindo na companhia dos anjos, não é? E do seu esposo e das filhas, mas era como se algo dela continuasse lá. E ela chegou a um ponto, irmãos, que ela olha para trás. E é nesse contexto que Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, a história da mulher de Ló, atenção, se constitui um alerta para nós, os crentes, e não necessariamente para os não crentes. E eu quero agora colocar diante de vocês algumas verdades. Olha aí, bora lá. O que Jesus quis dizer ao fazer essa advertência? Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando a mulher de Ló olhou para trás, escuta bem, como nós vimos em Gênesis 19, 26, ela desobedeceu a uma ordem expressa de Deus. Vocês estão entendendo? Deus disse para não olhar para trás. Está lá no contexto de Gênesis 18. A sua desobediência lhe custou a própria vida. O fato de Jesus citar a mulher de Ló mostra a veracidade, como eu disse, e a existência, a veracidade da destruição das cidades e a existência delas, obviamente. Mostra também a importância dos exemplos, lições que nós podemos tirar dos fatos e ensinos que estão no Velho Testamento. E por que isso é importante falar? Atenção. Eu já vi pessoas dizer assim, eu não sei por que tem pregadores que pregam baseado no velho. Olha, irmãos, é ignorância, não é? Eu já vi pessoas dizer assim, eu não sei por que tem pregadores que pregam muito baseado no velho. Eu quero dizer sempre para vocês que nós devemos ter um equilíbrio. Nós, como pregadores, pastores, nós não devemos esquecer que a Bíblia é o nosso livro de fé e prática, com uma ressalva, Novo Testamento. O Novo Testamento, sim, é o nosso livro, não é, oficial de fé e prática. Agora, o Velho Testamento, que nós temos aqui na nossa Bíblia, ele serve com todo esse conjunto de ensinos, verdades, histórias, de fatos, acontecimentos que trazem uma quantidade gigante de ensinos que podem ser aplicados agora, no tempo da graça. Nós podemos errar muito mesmo, se nós não olharmos com muita atenção e cuidado para os ensinos que nós podemos tirar, os relatos do Velho Testamento, como é esse caso. Olha que Jesus fala de Noé, da arca de Noé, do dilúvio, fala de Sodoma e Gomorra, da destruição, confirmando a existência destas cidades e também o fato da destruição. Como eu disse, isso para nós é show. E ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, essa frase é muito poderosa. Olha, para que vocês não esqueçam, veja comigo Romanos 15:4.
Olha como o apóstolo Paulo dá ênfase ao que foi escrito no passado. Ele está se referindo aqui ao Velho Testamento. Ó. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela a consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Entendeu, pessoal? Paulo está citando que tudo que foi escrito para esse fim, né? Para que tenhamos esperança, pela Escritura. A Escritura, aqui ele se refere ao Velho Testamento. Agora veja comigo, 1 Coríntios 10, 11. Isso aí os irmãos devem marcar na sua Bíblia. Ó, 10, 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O que Paulo queria dizer aqui em Coríntios 10? Né? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Ele está dando o exemplo aqui, meus irmãos, do povo de Israel no deserto, que eles cometeram alguns erros. E Paulo está dizendo, olha, o exemplo desse povo serve para nós, viu? Serve para nós. Foi escrito como advertência, para que a gente não cometa. Mais um exemplo, como igualmente o da mulher de Ló, que Jesus citou. No caso aqui, é Paulo citando o povo no deserto. Jesus citou a mulher de Ló, lá em Sodoma, não é? Quando ela sai de Sodoma e ela desobedece, e ela se torna uma estátua de sal. Muito bem. Então, a história dessa mulher tem muito a nos ensinar. Diga amém. A atitude dela representa pecados e atitudes erradas que os cristãos podem cometer na vida. Entenderam? Agora vamos citar. E a mensagem é bem curta. Só são 4 que eu quero citar. Como eu disse, o pregador, ele nunca consegue esgotar, exaurir, não é? A palavra mais correta é essa, exaurir um assunto numa única pregação, porque é muita coisa, é muita informação. Mas olha aí, pessoal, olha aí o primeiro erro que a mulher de Ló cometeu quando ela olhou para trás. E nós já sabemos que tem algo por trás. Ela não virou assim, ó, só como curiosa. Não foi só isso, para ela ver a destruição, porque os anjos disseram, não olhe para trás. Não olhe para trás. O anjo foi bem claro, os anjos foram bem claros. Não olhe! E ela olhou. Mas pelo que Jesus mostrou, ela olhou para trás porque ela como que não queria sair, irmãos. E vocês estão lembrados que ela, ou eles, a família de Ló, todo mundo, demorou para sair? Foi preciso que os anjos pegassem na mão. Os anjos foram lá, meus irmãos, e pegaram na mão, e porque eles não queriam sair, demorando. E os anjos disseram, vamos, agora! Tem que ser agora! E eles sem querer sair. Então, meus irmãos, alguém brincando disse que quem estava demorando era a mulher. A demora foi por causa da mulher. Né? O pessoal brincando, né, com as mulheres. Olha aí, ó. Então, o primeiro grande erro dela foi ser negligente com a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Ela ouviu. Ela sabia que tinha que sair logo e não olhar para trás. Mas ela, não se deu, não mostrou interesse, não mostrou respeito, não mostrou disposição de obedecer prontamente essa palavra. E nós sabemos que aquela tríade, ela é sempre bem-vinda e nós devemos lembrar dela. O cristão deve obedecer a Deus dessas 3 formas, ó. Prontamente, ou seja, agora, prontamente. Alegremente, porque eu não posso obedecer revoltado, triste, reclamando, murmurando. Então tem que ser prontamente e alegremente. E a terceira, totalmente. Eu não posso obedecer somente em parte, mas eu tenho que obedecer tudo ou totalmente. Não esqueça jamais,
Não esqueçam, queridos, vocês que nos acompanham pelo canal, não esqueçam jamais dessa tríade. O cristão obedece a Deus, deve obedecer prontamente, alegremente, com alegria e totalmente. Ok? Então, a mulher de Ló não levou a sério, foi negligente com a palavra de Deus. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, se você quiser ler aí, leia. Diz para não sermos meramente ouvintes da palavra, mas praticantes. E ela ouviu, mas ela teve dificuldade ali. E ela desobedeceu. Demorou a sair e depois desobedece expressamente uma ordem de Deus. Olha, o erro dela mostra falta de zelo com a palavra de Deus. A falta de zelo com a palavra de Deus é um indicativo que não houve sequer conversão naquele coração ou naquela alma. Provavelmente a mulher de Ló não era uma mulher realmente convertida, que seguia a mesma fé do seu marido, o Ló. E tudo leva a crer que provavelmente, isso aqui, meus irmãos, é uma conjectura. A mulher de Ló era uma mulher cananeia. Porque não há indicação de que ele veio casado, quando ele veio com Abraão, que ele era casado. Então Ló, olha aí, ó, atenção, Ló casou com uma mulher daquela região. E mais, talvez ela era até sodomita, ou seja, ela era daquela região, daquelas duas cidades. E ela tinha uma mente muito influenciada pelo o pecado, ou pelo nível de pecado daquela região, daquelas cidades. Ela era daquela terra, como eu estou dizendo, uma conjectura. Ela gostava daquele lugar. Lembra do que eu estou... Consegue entender? Ela era muito apegada àquele lugar. Aquelas cidades. E quando ela sai, era como se algo puxasse ela, né? E como se ela estivesse saindo de uma forma muito forçada. Meus irmãos, e isso mostra que nós não devemos brincar com a palavra de Deus. Ela foi punida. E aí não deixa de ser um exemplo do juízo de Deus também. Eu vou fazer uma pregação, não sei quando, mas eu vou enumerar quantas vezes aparece na Bíblia situações em que Deus mostra o seu juízo. Por exemplo, o povo lá do deserto, que Deus, o fogo veio e matou. Lembra? Quando o povo se rebelou contra Moisés, que Deus mandou o juízo e a terra se abriu. E os inimigos de Moisés foram engolidos vivos. E quando veio o fogo e matou milhares, nós temos o caso de Ananias e Safira. Nós temos também o caso dos anjos. Então eu vou fazer uma pregação, não sei quando, mas eu vou enumerar esses exemplos de juízo de Deus. E aí, meus irmãos, a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal, quer dizer, morreu, ela, não é? Foi o fim dela, e aí a gente vê um exemplo do juízo divino para quem peca, para quem desobedece a palavra de Deus. Nesse caso aí, se assemelha à própria história de Noé e também à própria história de Sodoma e Gomorra, né? Fica equiparado. Mas lembrando que o exemplo da mulher de Ló é para nós cristãos, né? Muito bem, agora vamos para o segundo. Olha aí, ó. Parece que hoje o negócio vai ser mais light. Olha aí, o segundo erro da mulher de Ló é que o exemplo dela, a atitude dela mostra que ela era uma pessoa apegada às coisas materiais, às coisas do mundo. Tanto isso é verdade que Jesus disse, olha, naquele dia, na vinda do Filho do Homem, vocês não devem descer, quem estiver no eirado, para pegar os bens dentro de casa. Quem estiver no campo, não volte para a cidade para pegar o que lhe pertence, ou atrás do que lhe pertence, né? E aí nós sabemos, irmãos, que isso tem tudo a ver com a destruição de Jerusalém, né, que aconteceu.
Esse assunto é desenvolvido lá em Mateus também, tá? Ó, ser apegado às coisas do mundo, seus bens ficaram para trás. Isso mexeu com ela, irmãos. Muitos, embora convertidos, chegam a sentir saudade, por exemplo, do passado pecaminoso. Vivem querendo agradar a dois senhores, a Deus e ao mundo. Esses querem viver o cristianismo do seu próprio jeito ou estilo. Para pessoas assim, como a mulher de Ló, o cristianismo é que precisa se adaptar ao seu estilo de vida e não ao contrário. Sabe? Olha, pessoal, nós temos pessoas que a dificuldade delas não é exatamente de crer, mas é conciliar. E elas querem que o evangelho venha se adaptar ao seu estilo de vida. É muito perigoso quando nós achamos que nós podemos, ou as pessoas fazem isso, né? Acham que devem adaptar o evangelho ao seu estilo de vida. Isso é muito perigoso. É o exemplo da mulher de Ló. Ela mostra apego. E eu estou lembrando aqui daquela mensagem que nós pregamos, inclusive está no canal, muito antiga, já tem uns 3 anos. As propostas de Faraó aos filhos de Israel. Uma das propostas de Faraó aos filhos de Israel é que eles não fossem muito longe. Lembra disso? Que eles não eles podiam sair do Egito, mas que eles não fossem muito longe. Olha, meus irmãos, essa ideia maligna acontece hoje. Sabe o que o inimigo diz? Você pode ser cristão, mas não seja radical. Oh, meu Deus. Irmãos, isso é triste. Olha, você pode até entrar na igreja, ou você pode fazer parte da igreja, mas não seja aquele crente, aquele cristão radical. Não, você pode ir à igreja, mas não vá muito a fundo. Isso é coisa maligna, irmãos. Isso é coisa do inimigo. Outra proposta de Faraó, qual foi? Convido você a ver essa mensagem lá. As 4 propostas de Faraó aos filhos de Israel. É que eles saíssem, mas que não levassem os filhos. Entende? Que eles não levassem todo mundo. Sabe o que Satanás quis dizer com isso? Olha, você é crente. Por que você tem que obrigar o seu filho? Como se nós obrigássemos nossos filhos. Olha, você já é. Por que você se preocupa com seu filho? Deixa seu filho escolher. Quando ele crescer. Quem foi que disse que essa é o ensinamento de Deus, irmãos? O ensinamento de Deus é que nós ensinemos nossas crianças, desde pequenininha, no caminho que deve andar, para que quando envelhecer ou crescer, não venha se desviar deles. Mas Satanás faz essa proposta. Olha, a mulher de Ló, ela nos ensina exatamente esse comportamento. Olha, ó, as coisas do mundo. Ela não estava saindo? Ela não estava aparentemente obedecendo a ordem de sair? Ela não estava acompanhando os anjos e o marido dela? Ela não estava aparentemente, mas olha aqui, ó, algo prendia ela lá atrás. E tem muitos cristãos, que eles vivem uma grande luta entre os desejos da carne e a decisão deles de servir a Deus. Não são totalmente libertos. Estão vivendo com algum pecado. Estão apegados aos bens materiais. Deixam de obedecer a Deus totalmente, como eu falei ainda agora. A tríade. Nós devemos obedecer a Deus prontamente, alegremente e totalmente. Quando uma dessas 3 não está legal, a vida cristã vai perder muito o seu brilho. Sabe por quê? Porque eu não posso obedecer a Deus triste. Eu vou obedecer isso, mas isso aqui não dá para mim não. Olha, pastor, eu gosto da igreja. Pastor, eu amo a igreja. Eu sei que os crentes pregam a verdade, mas isso não dá para mim. Eu não consigo, irmãos.
a mulher de Ló, ela pode ser esse exemplo. Muita gente, como eu falei, quer adaptar o evangelho à sua própria realidade. Olha, eu vou, mas eu quero fazer assim, eu não quero deixar isso, eu não quero perder isso. Olha, aí fica com reserva. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus colocou você bem aí para me ouvir nesse momento, eu quero te dizer, cuidado com o seu cristianismo. Se o seu cristianismo não estiver mostrando total renúncia, uma decisão firme de obedecer à palavra de Deus, como eu falei agora, baseado nessa tríade, talvez a sua conversão nunca ocorreu e você nunca se converteu a Cristo Jesus. É um alerta de Deus para você. Porque nós temos que renunciar ao mundo. Nós devemos, meus irmãos, ter a decisão. Olha aqui, ó, vou ler mais alguma coisa aqui, ó. Muitos até são ativos ou envolvidos na igreja, mas não deixam totalmente o mundo. São aqueles que saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. E eu não podia deixar de falar isso, ainda bem que eu anotei, né? Quando a gente não anota, a gente pode esquecer algum detalhe. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Você ouviu bem? Quando a mulher de Ló olha para trás, é porque ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma continuava no coração dela. E eu quero lhe dizer o seguinte: tente identificar o que tem no mundo ainda no seu coração. Porque pode ser que tenha alguma coisa do mundo ainda no seu coração. Dentro de você. E eu não me refiro à minha amada congregação, amada Igreja Batista, povo de Deus. Nós estamos hoje aqui no Templo da Tremembés, bairro Pindorama, Parnaíba, Piauí, Brasil, né? Olha, eu quero dizer para você que eu estou me referindo a todos que me ouvem, que me assistem nesse momento. Lá em 1 João 2, de 15 a 17, a orientação apostólica é: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que há no mundo há de passar. O desejo dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida, tudo vai passar. Quem pode dizer amém? Jesus ilustra esse ensino afirmando aos seus seguidores, como está em Lucas 9, 60, versículos 61 e 62. Quem olha para trás não está apto para entrar no reino de Deus. Você pode abrir bem aí. Lucas 9, 61 e 62. Jesus Cristo disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para entrar no reino de Deus. Olha, eu não sei, mais uma vez eu volto aqui para aplicar de uma forma assim, muito mais direta. Olha, eu não sei como você tem seguido Jesus. Eu não sei qual tem sido o tipo de fé e cristianismo que você adotou para a sua vida. Mas eu quero dizer, se você é aquela pessoa que está na igreja, mas olha para o mundo, essa palavra é de Deus para você. Lembra da mulher de Ló. Tu podes morrer e ir para o inferno se você não tomar essa decisão firme. Se tem algo no mundo que esteja paralisando você de crescer e de se desenvolver, cuidado, porque na prática você pode ser uma mulher de Ló, espiritualmente falando. Olha aqui a terceira, olha aqui o terceiro, olha. Muito bem, vamos analisar o terceiro. Esse é o terceiro erro da mulher de Ló. Qual foi o terceiro? É não estar preparado para a volta de Cristo. Você lembra que Jesus fez a ligação entre a arca de Noé, não é? Quer dizer, o dilúvio, a arca e Noé. Destruição de Sodoma e Gomorra com a vinda dele. Você se percebe? Não é claro? Não fica bem claro? Não ficou? Então, a saída da mulher, a destruição de Sodoma e Gomorra e a saída da mulher de Ló, da família de Ló, de Sodoma, equivale à questão, espiritualmente falando, a vinda de Cristo. Então, significa o quê? Que a mulher de Ló não conseguiu
Ela não foi salva. Significa hoje dizer que há muitos que não estão preparados para a volta de Cristo. Por quê? Vamos enumerar aqui alguns casos. Ó. A vida dessas pessoas pode ser marcada pela frieza espiritual. Está fria. É crente? É, mas está frio. Ah, pastor, eu não sinto mais vontade de orar. Ah, pastor, eu não tenho vontade mais de ir à igreja. Você sabia que tem muita gente assim? Inclusive na Europa? Ao redor do mundo, tem pessoas assim? Pessoas que já foram tão ativas, tão fervorosas, hoje estão frias. Desânimo. Tem pessoas desanimadas. Olha, outra coisa, comodismo. Não fazem nada para Deus. Comodismo espiritual. Nós temos crentes com reumatismo espiritual. O que é isso, pastor? Nunca ouvi falar sobre reumatismo espiritual. Não dobra mais o joelho. Não consegue mais dobrar o joelho para orar. Estão com reumatismo espiritual. Vivem paralisadas ou paralisados e conformados com o mundo. Não, olha, pastor, eu acho bom que Jesus venha mesmo, mas está tão bom aqui. Está tão gostoso o mundo. Olha, eu tenho casa boa, eu tenho um lindo apartamento, eu tenho um emprego maravilhoso, eu tenho uma família maravilhosa, um marido, filhos, eu tenho uma esposa maravilhosa. Pastor Isaías, eu tenho uma fazenda. Pastor Isaías, eu tenho os melhores carros. Pastor Isaías, eu viajo pelo mundo. Pastor Isaías, eu tenho tudo. Olha, aqui está maravilhoso esse mundo. Irmãos, olha, o crente não deve ter alegria e prazer se conformar com este mundo, irmãos. Podemos desfrutar dessas coisas? Sim. Se você tem condições, trabalhou, tem condições de desfrutar de uma boa casa, amém. Se você tem condições de desfrutar de um bom carro, amém. Se você pode viajar, amém. Se você pode comer do bom e do melhor, amém. Se você pode vestir do bom e do melhor, amém. Mas que você nunca seja conformado com este mundo. A palavra conformado quer dizer tomar forma. Ah, está tão bom aqui, eu tenho tudo, e do bom e do melhor. Ah, não, Senhor, não precisa voltar agora. Irmãos, é por isso, irmãos, que vem coisa. É por isso que a probabilidade, irmãos, de nós estarmos bem no fim é muito grande, irmãos. Porque, olha, se a coisa não aperta, muitos se acomodam, irmãos. Se não tem aperto, ninguém se move, irmãos. As pessoas ficam acomodadas. Elas acham que o mundo é o nosso lugar, que nós vamos viver para sempre aqui. Meus irmãos, que aqui vai continuar assim para sempre. Olha, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, de 10 a 11, ele diz: fortalecei no Senhor e na força do seu poder, amém? Crente tem que estar forte, amém, pessoal? Para não ter frieza, desânimo, comodismo espiritual, não está paralisado, porque o mundo tem paralisado, Satanás tem paralisado muita gente. Sabe como Satanás paralisa? Com o pecado, com as angústias, com as lutas dessa vida, as tentações, as provocações, o que nós chamamos de sedução do mundo. Tem muita gente paralisada que não consegue avançar espiritualmente, porque ela está presa em alguma coisa do mundo, né? Lembra dos espinhos que sufocam a semente, a planta, para que não cresça e produza fruto? Tem muita gente que não está dando fruto, está paralisada, como aquela planta que já tem idade de frutificar, mas não produz um fruto sequer. É assim que está a vida espiritual de muita gente. E lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão tem que procurar se fortalecer o tempo, não é? Se fortalecer
e o tempo todo exercitando a sua fé, orando, diga comigo, orando, jejuando, lendo a palavra, estudando a palavra, congregando, pregando, testemunhando. Irmãos, porque quando a gente faz tudo isso aqui, a nossa fé fica ativa, irmãos. Olha, quando você ora por um enfermo, quando você expulsa um demônio, irmãos, quando você prega, quando você evangeliza, quando você ora, irmãos, ontem eu tive uma experiência tão boa no meu tempo sozinho com Deus, não é? TSD. Irmãos, eu disse, Deus, como é bom estar aqui. Irmãos, o crente tem que orar, irmãos. A palavra nos alimenta. Eu tenho dito inúmeras vezes, irmãos, eu posso dizer de todo o meu coração, sem nenhuma hipocrisia, ler a Bíblia, para mim, é um grande deleite, irmãos. É uma coisa prazerosa, sentar para ler a Bíblia, para orar, irmão. Essa cena aqui, ó, de você se ajoelhar para orar, uma cena dessa, irmão, você vai fazer o quê? Eu vou orar, falar com o meu Pai que está nos céus. Isso é muito precioso, irmãos. Olha, se você faz tudo isso, você vai estar exercitado, você vai estar ativo e não vai ser como a mulher de Ló, despreparada ou despreparado para quando Cristo voltar. Tem muita gente, se Cristo voltasse hoje, falei, meu Deus. E aí eu fiz uma OBS aqui, né? Uma observação, olha aqui, ó. Nesse momento, exatamente agora, estou falando aqui, são 8 horas e 43 minutos do dia 26 de janeiro de 2025. Nesse momento em que você ouve esta mensagem, como você se encontra espiritualmente? Os dias em que estamos vivendo são dias difíceis. Eu estou falando uma mentira? São dias difíceis. Mas jamais esqueça que Cristo e a sua fé são os seus maiores tesouros e suas maiores prioridades. Eu posso ouvir um amém? Não seja como a mulher de Ló. Olha, vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias atribulados. Nós estamos vivendo, meus irmãos, situações delicadas. Nesse exato momento, como você está espiritualmente? E lembre-se, não deixe de jamais viver o cristianismo como a sua real e maior prioridade da sua vida. E aí vamos encerrar? Olha aí o quarto erro. O quarto erro, olha aí, ó. O quarto erro da mulher de Ló foi não ser fiel até o fim. Ela começou o processo. Lembra? Lembra que ela começou o processo? Ela, deu várias passadas. Ela saiu da sua casa e ela foi. Irmãos, ela começou a subir. Ela saiu da cidade, irmãos, e ela foi, mas ela não terminou o processo. Olha, aqui nós temos muita coisa que a gente poderia falar. Aquela história do pregador que nunca ele consegue exaurir, né? Esgotar. Irmãos, ela não foi fiel até o fim. Outra mensagem, tá vendo? Um exemplo. Outra mensagem. Um dia desse eu estava lá em casa meditando e eu pensei assim, um dia eu vou pregar sobre aqueles que estiveram tão perto da salvação e não foram salvos. Qual é o grande exemplo? Daqueles que estiveram bem pertinho da salvação e não foram salvos? Judas, não foi? Judas andou com Jesus, mas não foi salvo, irmãos. Né? Então, eu vou pregar um dia baseado nisso. Olha, os futuros genros de Ló, eles não quiseram ir, certo? Estiveram perto de serem salvos, mas não foram salvos. Estiveram tão perto. Eles iam casar, eles iam viver com as filhas de Ló, mas eles não quiseram acompanhar. Olha que coisa interessante, irmãos. E aí, a mulher de Ló é aquela que andou perto, viu? Perto. Mas ela, ela não terminou o processo, irmãos. Essa expressão é muito comum nos cursos, não é, de preparação. Ou então naquelas situações que você diz, para você conseguir, você tem que terminar o processo. Você tem que ir até o final. Isso acontece muito em treinamentos, né? Nos cursos e etc. E tratamento.
emprego, cursos, não é? Trabalhos assim e tratamento. Tem que terminar o processo. Ela não terminou. Olha aí, ó. Muitos, quando Cristo voltar, estarão desviados do Evangelho, pois não foram perseverantes, não suportaram as críticas, as perseguições, cederam ao pecado, aos prazeres desse mundo. Essa advertência aparece em vários lugares na Bíblia. E eu quero, meus irmãos, que vocês abram comigo, eu não vou perder essa oportunidade. Abra aí em Mateus 10, 22. Estou terminando. Mateus 10, 22 diz o quê? Olha aí, ó. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Olha um versículo que nós não podemos deixar de apresentar para os irmãos, que é Hebreus capítulo 3, e verso 14. Meus amados irmãos, esse versículo aí é top. Top. Olha aí, ó. Porque nós... 3,14, Hebreus. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos o que, irmãos? Firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Irmãos, olha a expressão, se nós perseverarmos em guardar firme até o fim. Muito bem. E eu quero mostrar Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 diz o quê? Preste muita atenção. Venho sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha, meus irmãos, que palavra, não é? Olha, você já tem muita coisa, meu irmão. Ei, você tem uma história. Você já se batizou. Pastor, não sou batizado, não importa. O batismo não salva. Mas você vai se batizar um dia, porque você vai obedecer o mandamento. Mas você pode ter certeza, o que você já tem, você já aceitou Jesus. Você já está aqui na igreja. Você já tem uma história. Olha, cuida do que você tem. Guarda esse tesouro que você tem. Não deixe Satanás roubar esse tesouro de sua vida. Olha, Jesus, ele sempre enfatizou a perseverança. Seja fiel até o fim. Não desista. Talvez você está me ouvindo. Deus colocou você diante desse vídeo aí no YouTube para você ouvir esse pregador aqui de Parnaíba, no Piauí. E Deus está te dizendo, volta, te arrepende, reconheça os teus erros, aceita Jesus, entrega a tua vida, te arrepende dos teus pecados, diga, eu vou servir a Deus, eu vou voltar para os caminhos de Deus, eu passei 5 anos servindo a Deus, eu me desviei, mas graças a Deus que o Senhor está me dando a oportunidade, nada de ruim me aconteceu, ou seja, não morri, estou aqui e eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Sê perseverante até o fim. Aqueles que perseveraram até o fim, esses serão salvos. Seremos odiados, seremos criticados, rejeitados, mas seja fiel. Olha, meus irmãos, Jesus deu muita ênfase. E eu concluo com essa, a nossa conclusão é essa aqui, ó. Não esqueça jamais desta grande advertência de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você vai sair. Eu espero que o Espírito Santo, hoje à noite, quando você estiver lanchando antes de dormir, a frase, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. E eu quero que vocês meditem também nesses 2 versículos. Apocalipse 3:11, que nós acabamos de ler, não é? Medite nele. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E lá no 22, versículo 12, né, como está aí, ó, 22:12, é exatamente isso aqui que está escrito. Ouça com muita atenção. Eis que eu venho sem demora. E comigo está o galardão. Galardão fala de recompensa. Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ei, você vai ficar parado?
Jesus está dizendo, eu vou retribuir cada um segundo as suas obras. Eu quero fazer um apelo para a igreja amada de Cristo Jesus. Que trabalhe. Vamos trabalhar. Vamos dar o nosso melhor para Deus. Vamos nos envolver na obra. Não vamos somente ficar na igreja, mas vamos ajudar a igreja. Não vamos só fazer parte da igreja, mas vamos trabalhar com a igreja, pela igreja, pelo reino de Deus. Eu posso ouvir um amém? Deus está te chamando também. Se envolva na sua igreja. Faça mais alguma coisa para Deus, porque o Senhor está dizendo, eu venho em breve voltarei, e comigo está o galardão para retribuir e para dar a cada um segundo as suas obras. Que Deus nos abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos orar a igreja amada do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Um forte abraço, uma boa semana para todos, em nome de Jesus.